bem? Boa noite. Hoje nós vamos vamos estudar a questão número 65 da prova azul do Enem de 2013. O assunto que vai ser abordado nesse nosso estudo vai ser o assunto de física e, mais especificamente, nós vamos estudar a física ondulatória. Bom, então, vamos começar primeiro pela leitura da questão número 65 e, em seguida, vamos passar para a resolução da questão. Questão 65. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Então, o que seria a ola mexicana? É uma onda, feita por pessoas em que um após o outro vão se levantando e sentando no mesmo local. Os espectadores de uma linha sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente ficam em pé e se sentam, sincronizados com a linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Então, conforme eles vão se levantando e se sentando progressivamente, vai formar uma onda. Por isso que o assunto vai ser de física ondulatória. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda é de 45 km por hora e que cada período de oscilação, ou seja, o tempo que ocorre, vão conter 16 pessoas, que se levantam e se sentam organizadamente, distanciados entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é o valor mais próximo. Aí tem as opções que a gente vai estudar. Deixa eu ver se está... Não está marcado, não. Deixa eu acionar aqui minha canetinha. E o que se quer saber da questão seria a frequência, dessa onda em Hertz. E esse detalhe em Hertz é muito importante para a resolução dessa questão. Bom, então, o que a gente pode tirar dessa questão? Primeiro dado importante que nós vamos tirar da questão é a velocidade. Então, a velocidade é de 45 km por hora. O período que é relacionado ao tempo que vai ocorrer a ola, ele vai estar relacionado com levantar e sentar de 16 pessoas. E, além de ter 16 pessoas, a distância entre uma pessoa e a outra pessoa são de 80 centímetros. Tá? E isso vai ser importante também para a gente calcular o comprimento de onda que nós vamos fazer a seguir. Então, a distância entre essa primeira pessoa e a última pessoa vai ser o nosso comprimento de onda. E a questão quer saber a frequência em Hertz. Então, como é que a gente vai fazer o comprimento de onda? Então, a gente vai pegar a última pessoa, a 16ª, e nós vamos diminuir da primeira, ou seja, vai ser um intervalo entre a primeira e a 16ª, E isso daqui, pegando 16 menos 1, que vai dar 15, e multiplicando pela distância de cada um sucessivamente, ou seja, 80 centímetros. Então, seria 15 vezes 80, que vai nos dar como resultado 1.200 centímetros. Então, um dos dados que a gente vai ter, o segundo dado que a gente vai ter, vai ser o nosso lambda, que é o nosso comprimento de ondas, e agora a gente calculou, sabendo que esse comprimento de ondas vai ser de 1.200 centímetros. Bom, então eu já tenho a velocidade, eu tenho o comprimento de onda, eu tenho o período e tenho a frequência. Eu tenho que achar uma fórmula que relacione esses itens, ou a maioria desses itens, para que eu consiga resolver essa questão. E a fórmula que relaciona essa questão seria o cálculo da velocidade de uma onda. Então, a fórmula seria a fórmula para calcular a velocidade de uma onda, em que essa velocidade da onda ela vai ser dada pelo comprimento de onda multiplicado pela frequência. Bom,
Mas eu não quero saber velocidade na questão já tem velocidade. Eu quero saber frequência. Então, como é que eu vou saber a frequência, né? Então, eu vou isolar essa frequência aqui e vou jogar para baixo o lambda, né? Vou colocar a velocidade dividida pelo lambda. Então, eu vou ter a frequência vai ser igual à velocidade dividida pelo comprimento de onda. Então, como é que eu vou agora operar? Um detalhe importante, né, e eu frisei isso no início da questão, é que eles estão querendo a resposta em Hertz. Né? Acontece que o Hertz ele vai ser dado em ciclos por segundo. Então, para que eu calcule em ciclos por segundo, eu vou ter que transformar a minha velocidade, que está em quilômetros por hora, para metros por segundo. E como é que eu faço para transformar a velocidade que está em quilômetros por hora para metro por segundo? É simples. Eu vou dividir por 3,6 e quando eu divido por 3,6, já operou sozinho, eu vou ter o resultado em metros por segundo. Então, 45 dividido por 3,6 vai dar 12,5 metros por segundo. Bom, então eu já teria a velocidade, agora falta calcular, falta transformar o meu comprimento de ondas que está em centímetros. Então eu sei que meu comprimento de ondas, meu comprimento é de 1.200 centímetros, só que para que eu tenha uma unidade de forma semelhante, eu vou ter que transformar também esse centímetro em metros. Então, como é que eu faço para transformar centímetros em metros? Então, centi 10 a menos 2, né? Então, eu vou multiplicar esse valor aqui por 10 a menos 2 metros. Então, como é que eu faço para multiplicar por 10 a menos 2? É simples. Eu vou andar com a vírgula duas casas e andando com essa vírgula duas casas eu vou ter 12. Né? Então, eu pego aqui, ando com a vírgula duas casas e aí eu vou ter como resultado 12. Bom, agora eu tenho a velocidade em metros por segundo e tenho o comprimento de ondas em metros. É só substituir na fórmula. Vou jogar a velocidade que está em metros por segundo na minha fórmula no lugar da velocidade. E vou também colocar o meu comprimento de ondas, que está em metros, no denominador. Então, no numerador vai a velocidade, no denominador vai o comprimento de ondas, e eu vou ter a seguinte conta, 12,5 dividido por 12. Esse resultado vai nos dar como valor final 1,04, e quando a gente analisa as opções, o resultado que está mais próximo do nosso cálculo, né, que ele coloca aqui mais próximo, seria o 1,0. Porque se você arredondar isso daqui para uma casa decimal apenas, né, o 4 vai para 1,0. Então, a letra C seria a resposta mais próxima do que está aqui nas opções que nós temos. Então, a resposta final seria a letra C de casa, seria a nossa resposta para essa questão. Bom, se vocês gostaram desse conteúdo, vocês podem se inscrever no canal para que vocês sejam notificados quando lançarmos novos vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.